Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Como é que está o som? Alô, alô? Bacana. Legal. Show de bola, pessoal. Quero primeiramente dizer que é uma satisfação estar nesse webinar. A gente vai procurar, nessa próxima meia hora, falar de um dos temas mais importantes para o Brasil atualmente. A gente diz que a reforma da Previdência é extremamente importante para o Brasil, mas se a gente não souber como aplicar bem os recursos com que advirá da possível reforma, a gente pode jogar dinheiro pelo ralo. E essa é a primeira grande pergunta quando a gente trata de governança. Será que o grande problema do Brasil é corrupção ou será que o grande problema do Brasil é desperdício de recurso público, é a má aplicação dos recursos? É claro que é muito difícil a gente aferir se a gente perde mais dinheiro por um ou por outro fator, mas a governança vem para tentar coibir tanto a má aplicação de recursos quanto corrupção. E é esse o panorama que eu vou traçar para vocês nesses próximos minutos. Eu tenho alguns slides, os senhores estão acompanhando, e depois a editora Fórum vai disponibilizar esses slides para todos vocês. Este é um evento preparatório para o 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança. Esse evento vai se realizar no início de junho, nos dias 6 e 7 aqui em Brasília. Já houve um conjunto de webinars do professor Rafael, do Pironte e da Tatiana, abordando algumas questões que serão tratadas nesse evento, e hoje eu vou procurar fazer um fechamento indicando quais os principais pontos do evento e da palestra que eu devo proferir logo após a apresentação do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Bacana? Tudo bem para vocês? O som está bacana? Vou contar um pouquinho da minha história em relação à governança pública. Eu atuo no Tribunal de Contas da União há quase 25 anos, e nesse período eu tive a oportunidade de coordenar uma secretaria de fiscalização de obras. Essa secretaria fazia mais ou menos 400 fiscalizações de obras públicas por ano, e durante os 8 anos que eu estive à frente dessa unidade, algumas fichas começaram a cair para nós e também para o Tribunal de Contas da União. E o problema é o seguinte: nas auditorias, a gente tinha um índice de constatação de problemas de aproximadamente 15% a 20% de todo o universo que a gente fiscalizava ou auditava. Ficávamos satisfeitos por poder identificar os problemas de uma maneira tempestiva e apontar aos gestores medidas para que eles pudessem corrigir tempestivamente os problemas, mas, ao mesmo tempo, ficávamos preocupados. Porque a questão era a seguinte: ora, se a gente está auditando um percentual dos contratos, como é que está o som do pessoal? Eu tenho um recado da Ica Marques que está sem som e sem vídeo. Tenta esse vídeo, esse link que a editora está disponibilizando para vocês. Então, seguindo, a gente fazia 400 fiscalizações por ano, encontrávamos um índice de 15% de problemas graves, e começamos a nos perguntar quantas obras são desenvolvidas no Brasil nesse período. E a época era 2, 3 mil potenciais obras para a gente poder fiscalizar. E esse ponto nos preocupava, porque a gente dizia, temos uma amplitude de atuação em termos de auditoria limitada, identificamos que 15% a 20% tem problema, mas e aquilo que a gente não audita? Como é que a gente vai corrigir isso? Quais são os problemas estruturantes que levam a todas as causas que a gente identifica? E nesse momento, o tribunal começou a falar em governança pública. A gente percebeu que seria muito difícil ter uma amplitude de 100% dos contratos de auditoria de obra, e começamos a nos debruçar nas causas principais e de que maneira poderíamos contribuir com as organizações públicas para que essas causas fossem mitigadas. E o discurso de governança surge em boa hora,
a gente começa a discutir nos últimos 10 anos, de uma maneira mais firme, o tema, e nesses últimos 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 livros com colegas do tribunal, um, Governança Pública, o Desafio do Brasil, que procura mostrar as fragilidades das políticas públicas, e esse segundo, Gestão e Governança Pública para Resultados, que tem um foco mais prático. Depois do lançamento do primeiro, as pessoas dizem, Cláudio, é muito legal, o conceito de governança é muito bacana, mas ainda está um pouco teórico para mim. Você podia fazer, ou podia contribuir, no sentido de transformar esse discurso da teoria à prática, e esse é o mote do evento que vai ser realizado agora em Brasília, no início de junho. A primeira questão é, antes até mesmo de explicar o que é governança, por que precisamos de governança e de gestão na área pública? Essa é uma questão estruturante. Muitas das pesquisas feitas junto à sociedade, que é, obviamente, o dono do Estado, a Constituição Federal deixa isso muito claro, mostra um elevado índice de insatisfação da sociedade, dos cidadãos, em relação aos serviços públicos. Esse número de 8 em cada 10 brasileiros, independentemente da pesquisa, costuma aparecer enquanto média. Isso é muito preocupante, porque se fosse numa empresa e 80% dos nossos clientes estivessem insatisfeitos, isso seria uma empresa muito próxima à bancarrota. E a única maneira de alinhar melhor as nossas ações ao interesse do cliente, e daqui a pouquinho eu vou mostrar o conceito de principal, é melhorar os mecanismos de governança e aprimorar a atuação do Estado sempre com foco no resultado, que é o cliente. Eu coloco, apenas para ilustrar, alguns absurdos que são feitos com recursos públicos. Esse primeiro não é ponte, é viaduto, que levam nada a lugar nenhum. Vejam, os senhores, pela foto, a utilidade de um viaduto que foi planejado, foi projetado, mas não foi pensado no todo, os acessos, as pistas de contorno e etc., e a gente tem um retrato muito ruim, porque esse é um investimento com benefício praticamente zero para a sociedade. Vai ser preciso, em algum momento, remobilizar as ações para que esse viaduto tenha alguma utilidade. Uma outra foto que eu gosto de mostrar nas apresentações é essa. Vejam, senhores, o tamanho da mochila que foi comprado para as crianças do ensino fundamental, do ensino básico. A mochila é maior do que os meninos. Vejam se é possível alguém, em termos de planejamento, não perceber que o tamanho do produto que seria comprado seria absolutamente inútil para o público consumidor, que são as crianças. Essa foto da esquerda mostra, até ironicamente, o tamanho do menino perto da mochila. Eu brinco que não é a criança que leva a mochila na escola, é a mochila que vai levar a criança na escola por esse tamanho. Também não é rara manifestação da sociedade, seja de servidores, seja de usuários do serviço público, dizendo precisamos de um serviço público de qualidade. E quando falamos de governança, existe uma palavra que dá sustentação a todo o nosso debate, a todo o nosso discurso, que é resultado. Quando a gente pergunta para um cidadão na porta de um hospital, ele está lá 5 horas esperando ser atendido por um médico, o que é necessário para melhorar o atendimento, ele costuma dizer, é preciso construir mais hospitais. Mas, obviamente, não é essa a ideia do cidadão quando ele responde preciso mais hospital. O que ele precisa é melhor atendimento por parte do serviço público para que o tempo de espera ou o tempo de atendimento seja mais rápido e, efetivamente, o filho dele consiga ser atendido de uma forma mais célere. Então, todo debate de governança pública só tem sentido se a gente falar em resultado. Não adianta a gente burocratizar o sistema, tornar o sistema infalível em termos de corrupção, se o resultado não aparecer. O dilema resultado e burocracia precisa ser sopesado, porque no frigir dos ovos o resultado é a diretriz essencial para que o cidadão entenda que o tributo que ele está recolhendo vale a pena e ele consiga usufruir desse serviço. E a primeira pergunta, se vocês quiserem responder no chat, você compraria os produtos da sua organização pelo preço que eles valem? Essa é uma boa pergunta para a gente saber o nível da governança no âmbito de cada organização. Vejam,
é muito complicado a gente responder que não compraria os produtos da nossa própria organização. Mas talvez fosse o primeiro passo para entendermos a necessidade de uma evolução. O primeiro passo de qualquer processo de aprimoramento está na identificação do estado inicial. E essa pergunta vem para a gente tratar isso de uma forma principal e essencial. Será que nós que somos servidores da organização, pagaríamos os serviços que ela presta pelo valor que ela custa anualmente? Essa é uma pergunta, se vocês quiserem colocar no chat, interessante para a gente ter uma sensibilidade da atuação em cada organização. No meu livro, esse Gestão e Governança Pública para Resultados, eu destaco muito a necessidade da visão para o cliente de que na iniciativa privada o cliente é implacável. Se a organização não atende ele de forma adequada, ele para de comprar e em pouco tempo a organização fale ou a organização quebra. Mas o que acontece numa organização pública que detém um monopólio de determinado setor? A gente, por vezes, se acomoda e diz, eu não vou quebrar nunca. Nas últimas pesquisas que eu tenho feito junto aos participantes, a pergunta é, por quanto tempo você acha que a sua organização vai demorar a existir se não houver uma mudança para adequá-la aos novos tempos? E as respostas da maior parte dos participantes é de 5 a 10 anos. Ou seja, se vier uma reforma da Previdência Pública, que se discute agora, empurrando a aposentadoria da maior parte por mais ou 10, 15 anos, se as nossas organizações não tiverem uma atualização para atender o anseio da sociedade, é possível que a gente viva a insatisfação de ter, antes de se aposentar, a vivência de estar olhando a nossa organização ser fechada. Isso é muito desagradável, há muito tempo para a gente, ainda para a gente melhorar a governança, mas esse é um discurso que tem que ser encarado de uma forma séria, sem medo de reconhecer fragilidades e fraquezas. E o motivo é muito simples. O ritmo das mudanças está muito alto nos últimos anos. Eu me lembro que em 92, 93, quando eu comecei a estudar para o concurso do Tribunal de Contas da União, nem existia internet. Então a gente fala em 25 anos e a evolução da tecnologia da informação é absolutamente fantástica. O que era pensado em termos de atendimento ao cidadão há 20 anos atrás, hoje pode ser feito de uma maneira muito mais célere, muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, o segredo da organização atual é o alinhamento com tecnologia e anseios do seu principal cliente. Eu coloco alguns fatos que têm impactado de forma significativa essa demanda mais forte, a informatização da sociedade, a exigência, porque o cidadão hoje, por lei de acesso à informação, tem uma forma mais rápida de enxergar os números da administração pública, a PEC aprovada, e agora emenda constitucional 95, definindo o teto dos gastos públicos, ou seja, não vamos poder aumentar mais o nosso orçamento de cada organização acima da inflação. Isso é extremamente preocupante, porque as aposentadorias que virão não poderão ser repostas por novos concursos e, portanto, a única saída é eficiência. Nós vamos precisar, nos próximos 15 anos, pelo menos dobrar o nosso nível de eficiência, porque senão a gente não vai atender adequadamente esse serviço público. Se vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, Índia, Coreia tiveram o dobro de aumento de produtividade em relação ao aumento da produtividade do Brasil. Significa que estamos sofrendo uma competição de outros países que aumentam melhor sua produtividade e, obviamente, reduzem seus custos de uma forma significativa. Isso vai ser cobrado, com certeza já está sendo cobrado, em um futuro não muito distante. Andréa coloca aqui, a nível de identidade nacional, acredito que frente ao aspecto público, ainda não podemos dizer que temos resultados efetivos, normalmente frente à reputação internacional que está nacional, de tal sorte que nossos resultados ainda não podem ser admitidos como algo que se defende. Ainda não impactamos o suficiente, nos faltam ideias inovadoras. Aproveitando essa palavra da Andréa, eu gosto de falar que qualquer ambiente de progresso organizacional necessariamente demanda inovação. Inovação demanda risco. E risco só pode ser
assumido se houver um clima de confiança dentro da organização. A governança é uma ferramenta poderosa para nos trazer um clima de confiança dentro da organização. Sem governança, ninguém vai topar correr risco. Sem risco, a organização não inovará e sem inovação não há melhoria, aprimoramento de eficiência e, obviamente, pouco progresso. Bacana a tua participação, André. Obrigado. O que é governança? A gente tem muitas definições de governança, muitas. A governança virou uma palavra mágica. Hoje a gente fala em governança para tudo. A gente fala em governança pública, governança de aquisições, governança de TI, governança de pessoas. Mas eu, antes de entrar num conceito mais técnico, gosto de dar uma definição bem simples de governança. E se os senhores acompanharem essa figura do lado direito, traduz um pouco da ideia que eu tenho de governança no sentido prático. As organizações, com o tempo, desde os homens da caverna, acabaram evoluindo e crescendo, e com esse crescimento, o capitalista, o dono do dinheiro, o dono da organização, acabou se afastando da gestão dessa organização. Ou seja, cada vez mais que a organização crescia, ele se colocava num ponto estratégico e precisava de pessoas para fazer a gestão para ele. Nesse afastamento, foi essencial que ele criasse ferramentas nas quais este gestor estivesse atuando alinhado às expectativas do principal. E aqui surge uma figura essencial para a gente entender o que é governança. O principal e o agente. O principal, dono do negócio. O agente, aquele que move a organização. Aquele que faz as coisas acontecerem alinhado às demandas do principal. Ou seja, há um conflito. Ao tempo em que o principal, o dono do negócio, quer o maior retorno para o investimento que faz, o agente quer o maior retorno para o seu trabalho. E aqui pode acontecer do agente ter desvio de conduta, acabar não atuando de maneira alinhada ao que o principal deseja. Então, a delegação é um ponto essencial na discussão de governança. De que maneira eu consigo fazer esse agente que cuida da gestão atuar alinhado aos interesses do principal? E a resposta precisa haver governança. Um exemplo bem simples, e eu gosto de dar exemplos simples para mostrar que governança não é algo de outro mundo, é a discussão de um pequeno comerciante que monta o seu negócio, dá muito certo, pode ser uma padaria, por exemplo, e de tão certo ele monta a segunda, e também dá certo, ele monta a terceira, vai muito bem. Quando ele monta a quarta padaria, ele quebra todas as 4 de uma vez só. Aí, não satisfeito, ele volta, monta 1, 2, 3, e sucesso absoluto. Quando ele chega na quarta, ele quebra o negócio. E em loop ele abre 1, 2, 3, na quarta ele quebra. E a gente tem mania de olhar para esse cara e dizer, mas que cara competente. Esse é um cara que a vida não derruba. Porque quando ele cai, ele se reergue, monta 1, 2, 3, a vida derruba, ele se reergue de novo. E na linguagem da governança, a gente pode tratar isso de uma maneira mais simples. Esse profissional, esse dono de negócio, é um ótimo gestor. Enquanto os funcionários estão perto dele, as coisas funcionam bem. Quando ele se afasta, ele se transforma em governante, e aí ele é muito ruim. Então, é o exemplo mais simples que eu consigo dar de que é possível ser um ótimo gestor e um péssimo governante. E a gente consegue aferir essa linha de gestor para governante na medida da amplitude que ele cuida. Por isso, esse gráfico de triângulos invertidos, para mostrar que quanto mais principal é essa pessoa, mais governança ele precisa ter. Quanto mais abaixo da escala organizacional, mais gestor ele precisa ter. Então, se a gente discute governança pública, quem é o principal do Estado? Inegavelmente a sociedade. Quem é o dono do Estado? Inegavelmente a sociedade. O presidente da República é o quê? Agente. Só que se, por um lado, nessa primeira delegação, o presidente da República é agente, na segunda delegação, quando o presidente da República delega aos seus ministros de Estado ações e tarefas, ele sai da posição de agente e nessa nova relação ele se transforma em principal. Os ministros de Estado aí são agentes.
Quando os ministros delegam para o seu secretário executivo, a relação continua. Quem era agente vira principal, e o de baixo passa a ser agente, numa camada sucessiva de delegações. É importante a gente entender esse conceito, porque não adianta a gente estar discutindo boas ações se a gente não entender a estrutura adequada para o bom gasto público e para que a própria sociedade crie instrumentos de governança que hoje estão aonde? Na Constituição Federal. Por isso, a palestra do ministro Barroso vai ser muito interessante para a abertura desse fórum. A palestra é Constituição Federal, a Carta de Pacificação de Conflitos entre o principal, sociedade, e o agente, os políticos. Olha que bacana, ele vai mostrar de que maneira a Constituição estabeleceu um conjunto de regras importantes. Estou vendo a observação do Antônio dizendo não adianta qualquer medida se não houver, pelo Estado, redução dos gastos públicos e desperdício. Perfeito, Antônio. Estou contigo. Agora, para haver redução de gastos, necessariamente a gente precisa aumentar a eficiência. E essa é uma demanda antiga da sociedade, clamando por maior nível de eficiência do Estado, e a governança vai ajudar a gente a fazer isso. Eu coloco um pequeno diagrama para mostrar a diferença de governança e gestão. A gente diz, e todos já conhecem, a famosa sigla PDCA da gestão. Planejar, executar, controlar e agir. O que a gente precisa ver é quais são as siglas da governança. E na cartilha que o Tribunal promoveu, em estudos com a OCDE, as funções são na letra ADM, avaliar, direcionar e monitorar. O que deve um governante fazer? Avaliar a situação, identificar as necessidades da sociedade, direcionar as ações para que as necessidades sejam atendidas. Esse direcionamento vai para o gestor, aí o gestor roda o PDCA, mas o governante continua no monitoramento. Ele não dá uma carta branca para o gestor. O governante, que é o azulzinho do lado esquerdo, direciona e monitora. Mas de tempos em tempos ele precisa voltar à avaliação. E por que ele precisa reavaliar? Porque talvez o direcionamento que ele deu não tenha sido satisfatório. A essência da governança está no ADM. A essência da gestão está no PDCA. Pensamos no Brasil por muito tempo no PDCA. E temos ainda instrumentos frágeis de ADM. Por isso, grandes escândalos de corrupção acontecem. O governante não constrói instrumentos para poder identificar se está ocorrendo ou não corrupção dentro da sua organização. E por esse motivo, também o Fórum tem palestras interessantíssimas. A ministra Carmen Lúcia vai tratar de tema ligado a combate à corrupção. O ministro da AGU também tem uma palestra específica sobre o tema. Além disso, haverá palestras voltadas à gestão de risco, integridade e compliance por professores de primeira linha. Se vocês tiverem maior curiosidade, no site da Editora Fórum, vocês vão ter maior acesso. Eu coloco a figura do conflito de agência, o principal e o agente. O principal contrata o agente executa as ações definidas pelo principal. Lembrem sempre, o principal objetivo da governança é dirimir esse conflito, é alinhar a expectativa do principal e do agente num jogo de ganha-ganha e reduzir o conflito de interesses. Só que governança pública tem alguns outros conflitos, além do agente principal. Primeiro, conflito entre principais. E aqui eu me reporto a uma sociedade que tem interesses diferentes. A gente pode, sem querer entrar em questões políticas, avaliar o pleito da última eleição. A gente trabalhou num resultado apertado entre duas linhas de governo, ou seja, quem estava numa linha tinha uma perspectiva, uma expectativa de ação dos governantes, e quem votou no outro candidato tinha outra expectativa. É claro que haverá conflito entre principais também. Por outro lado, conflito entre agentes, entre os governantes. Nós temos hoje o nível federal, estadual, e são vários, 27, e os municipais com mais de 5 mil. Será que esses agentes públicos estão alinhando os seus planejamentos ou cada um atira para um lado? Essa é uma questão que a gente tem que também pacificar na governança pública. Não é apenas dirimir o conflito agente principal,
mas entre os principais e entre os agentes. Legislação sobre governança. Existe? Eu destaco algumas delas, apenas a título ilustrativo. A lei das estatais, aprovada há 3 anos, trata, no mesmo dispositivo de contratação das estatais, um capítulo específico para a governança. O legislador entendeu que não adianta você definir bons procedimentos de contratação pública se os requisitos de governança não estiverem bem implementados. Então, ele trata diretamente da expressão governança corporativa, como vocês estão vendo aí no artigo 6º. Existe um projeto de lei poderoso encaminhado no ano de 2017, que procura definir uma política de governança pública para a União, Estados e municípios, e mais do que isso, alinhar um plano de pelo menos 12 anos, um plano de longo prazo. Hoje, o maior plano em termos de prazo que a gente tem é o PPA, aprovado pelo Legislativo, é muito pouco para um país do tamanho do Brasil. Mas vejam, também esse projeto de lei vai tratar de governança. Estatuto das Metrópoles, Lei 13.089. Olha que palavra bacana que ele fala no artigo 6º, a governança interfederativa das regiões metropolitanas. Eu fiquei muito feliz quando eu li essa palavra, porque caiu a ficha. Caiu a ficha de que o conflito entre os agentes precisa ser pacificado. A governança precisa ser interfederativa, ou seja, União, Estados e municípios precisam estar de braços dados para poder alinhar a ação. Não adianta cada um com um plano para um lado. Isso funciona muito pouco em termos de resultado. A parte pergunta, há comunicação resolúvel entre os relacionamentos da governança. Você podia explicar melhor essa tua pergunta, Paty? Eu não entendi direito qual é o teu objetivo. Aí eu já comento ela aqui. Com o maior prazer. Decreto 9.203. Esse decreto tratou objetivamente de governança no Poder Executivo Federal. Vocês conheciam esse decreto? Uma pergunta bem objetiva. Se vocês puderem, a gente está com 50 e poucas pessoas, respondam sim ou não, se vocês conhecem esse decreto 9203. Porque ele é um marco hoje na governança pública em nível federal. Ele define quais são os mecanismos, ele define a importância da gestão de risco, o compliance, a política de integridade. Isso é muito legal. Né? Quem não conhecia, olha aí, meio a meio, né? Sugiro que no término dessa palestra, entrem na internet, digitem lá Decreto 9203, deem uma lida, ele tem 3,5 páginas, mas ele é muito rico para alinhavar esse nível estratégico maior em termos de governança. Olha aqui, o Cosme não, Jaqueline sim, a Cláudia não, Roberto sim, Ica não. É meio a meio, e é isso mesmo. A última pesquisa que eu fiz numa apresentação, 80% dos participantes não conheciam esse decreto, sequer tinham lido. Então vejam, se por um lado existe a legislação, por outro a gente precisa ter uma comunicação, uma política de comunicação para a sociedade melhor. Os slides vão ser disponibilizados depois, tá, pessoal? Olha a definição de governança pública dentro do decreto 9203. Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, isso eu já falei, não falei, falei do ADM, impostos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Estão lembrados daquele ciclo? Avaliar, direcionar e monitorar? E o decreto acrescenta os mecanismos, liderança, estratégia e controle. Vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais. No inciso 2, ele fala de valor público. Só há sentido em se falar em governança se essa governança produzir produtos e resultados. E no inciso 3, voltando àquele conceito de governança do nível maior, ele encarrega a alta administração. Quem é a alta administração? Os ministros de Estado e os ocupantes do DAS até o nível 6, de cuidarem e zelarem pela boa governança. Lembrem, essa alta administração, se por um lado é governante, principal na delegação para os secretários executivos, por outro, eles são agentes se eu considerar a relação sociedade-Estado brasileiro. Aqui, e dentro dessa delegação, eu vou ter perspectivas de observação.
Quando eu me reporto à relação de delegação da sociedade para o Estado, eu tenho um conjunto de regras de governança. Quando eu me reporto à delegação entre os entes federativos, eu tenho uma outra lógica de governança. Quando eu falo dentro da organização, eu tenho a governança corporativa. E dentro da organização eu tenho atividades organizacionais que vão tratar de governança das aquisições, governança de TI e etc. A propósito, o Dr. Renato Femili, que hoje está no Ministério da Economia cuidando dessa parte de governança do governo, vai estar nesse fórum abordando o tema governança das aquisições. Eu não sei se os senhores sabem, mas o governo, o Poder Executivo, está estudando um novo decreto para tratar de governança das aquisições. Ele deve sair, acredito, mais 1 ou 2 meses, mas esse tema vai ser positivado, eu acho muito importante para que haja um alinhamento melhor para que a gente trate a governança das aquisições de uma maneira mais profissional, mais qualitativa. Dentro, e a gente falou dos mecanismos de governança, eu acho que essa estrutura mostra muito bem a liderança, a estratégia e o controle. Isso foi estruturado pelo Tribunal de Contas da União, com base em estudos em parceria com a OCDE. Naquela luta por melhorar a governança pública, o Tribunal fez um convênio com a OCDE, fizemos uma pesquisa em mais de 20 países para avaliar quais eram as boas práticas de governança desses países, estruturamos e consolidamos dentro de um referencial. Se os senhores forem na internet, basta digitar referencial governança corporativa TCU. Os senhores vão ter acesso gratuito a um PDF em que o tribunal consolida todas essas práticas. Então, é só digitar referencial governança pública ou governança corporativa, são 2 referenciais, TCU, os senhores vão conseguir encontrar todos esses referenciais. E esses referenciais acabaram ensejando, por parte dos auditores, trabalhos específicos para avaliar qual é a qualidade de cada um desses componentes de mecanismo de liderança. Eu vou falar neles daqui a pouquinho e mostrar o site onde é que vocês encontram. Quando eu falo em liderança, eu estou falando em preparar pessoas de acordo com as suas competências, definir princípios e comportamentos, em especial código de ética e liderança organizacional. De que maneira a gente pode aferir se a liderança organizacional tem uma boa qualidade? Em termos de estratégia, como está o relacionamento com as partes interessadas? Existe estratégia? O que a gente percebe nos levantamentos de auditoria eu estou vendo daí Camargo dizendo CAD, COAF, agências reguladoras estão sem perspectivas de resultado. Isso é um ponto interessante que você coloca. Se não houver um alinhamento claro, e não adianta ter a estratégia definida pelo próprio gestor público. Essa estratégia, e eu coloco, se vocês estão vendo nas letras E1, E2 e E3, se não estiver muito bem definida, todo o esforço da organização perde em eficiência. Você pode, muitas vezes, fazer o que não precisa ser feito. Eu vou mostrar um slide daqui a pouquinho dizendo nada é tão inútil do que fazer bem feito o que não precisa ser feito. Concordo contigo. E do lado do controle, a gente trata de gestão de risco, e a gestão de risco hoje, alguns já querem colocar esse tema na própria estratégia e não na área de controle. O controle interno, que é feito pelo próprio gestor, ou o controle administrativo, a auditoria interna e a accountability, que é a prestação de contas responsável. Até hoje o Brasil, a língua portuguesa não encontrou uma expressão que traduza de forma correta esse accountability. Não é só prestar conta formal, mas é ser responsável pelo recebimento dos recursos e por essa prestação de contas. Eu coloco, e fica para ilustrar para vocês algumas práticas de governança que são aferidas pelo Tribunal de Contas. Estou vendo aqui o CSV Laje elogiando os referenciais de governança. A auditoria interna coloca o número do acordo. Esse acordo é muito bacana, se vocês, que foi a avaliação de governança no ciclo 2018. Bacana. Vocês, no site do Tribunal, vão encontrar uma referência. Basta ir lá no link jurisprudência, digitar o número do acordo, que vocês vão encontrar todo o detalhamento do voto do relator. Para finalizar, qual é o estágio atual da governança pública?
Eu gosto de dizer que é extremamente importante a gente aprender com o erro dos outros. Aprender com os próprios erros é sinal de inteligência. Aprender com o erro dos outros é sinal de sabedoria. E por vários motivos. O principal deles é que a gente não apanha, a gente não sofre. Se eu conseguir avaliar aonde os órgãos, onde as organizações públicas estão errando em termos de governança, vai ficar muito mais fácil para eu corrigir internamente as falhas da minha organização. Então vamos lá. Nesse link, se vocês clicarem governança pública na página do tribunal, vocês vão verificar que há links dos levantamentos de 2015, de 2016, de 2017 e de 2018. Eu coloco essa setinha vermelha, essa setinha eu coloquei, vocês vejam os referenciais todos disponíveis de governança aqui do lado direito. Os 10 passos para a boa governança, o referencial para organizações públicas, o referencial de políticas públicas, o referencial de combate à corrupção e um referencial de gestão de riscos. Pessoal, isso é de graça. Não precisa nem comprar livro. Eu estou até depondo, porque eu escrevi 2 livros, mas vocês têm muita informação de qualidade gratuitamente, simplesmente baixando o PDF. Isso é muito simples baixar. E vale a pena a leitura, em especial desse referencial básico de governança. Eu acho que quem não tiver tempo, dê uma olhada nesse referencial, porque ele é o que estrutura de uma forma mais objetiva a aplicação da governança. E dentro desse levantamento, vocês vão poder, clicando em cada organização, encontrar gráficos e o resultado específico de cada uma das organizações avaliadas pelo TCU. São mais de 500 organizações públicas. Esse resultado é público, não tem nada que esconder. A organização pública tem a divulgação de informação como uma das premissas, depois da Lei do Acesso à Informação. É muito bacana para que vocês avaliem, primeiro, qual é o estágio da governança dentro da organização que vocês trabalham. E depois, em organizações similares, que têm atividades. Empresa estatal, como é que isso está nas outras empresas estatais? A administração direta que cuida de determinado setor. Tem alguma outra organização que se equipara à minha ação? Obviamente que não é idêntico, mas que se equipara à minha atividade? Se sim, ela está melhor do que a minha organização? Liguem para o cara, vão fazer uma visita, perguntem. Quando o site da CGU, olha, o Márcio lembrando, o site da CGU também é fantástico. A CGU, o ministro Wagner tem feito um trabalho fantástico na CGU em termos de governança. Não, assim, tem muito material. O site da CGU é muito bacana, eles têm feito um trabalho sensacional em termos de governança. Tanto, esse ano, os ministros de Estado, na prestação de conta ao tribunal, vão ter que indicar o relatório de governança, quais são as principais ações de cada ministério, para que o tribunal, no bojo da análise de contas, avalie também essa prestação de contas. A Carla está dizendo que é ela aqui no CSV. Bacana, Carla, eu não estava entendendo o teu nome. Vejam, esse é um gráfico aleatório que eu peguei da Suframa, podia ter pego de qualquer uma das 500 organizações. Vocês percebem que a gente faz um desenho, o IGG é um índice geral de governança, esse e gestão de contratos é um índice que mede a qualidade da gestão das contratações, o outro da área de TI, o outro da área de pessoas e o outro da área de políticas públicas. E para cada uma dessas avaliações, vocês vão perceber que a gente procura mostrar numa linha como está a organização específica. Suframa está em linha azul. Como está a situação das autarquias, em linha rosa. Como está a situação do Poder Executivo, em linha... Essa cor é meio marrom, meio laranja. E a outra toda. Você consegue avaliar o quanto você está distante das outras organizações públicas. E a melhor coisa, olha, se você está pior do que a média das organizações, na avaliação interna é fundamental você pensar, pô, aonde é que eu estou errando? E minha sugestão, analise um relatório dos outros órgãos. E para aqueles órgãos que têm uma nota muito melhor do que a média, liguem para os caras, vamos fazer uma visita na unidade de governança. Hoje o decreto 9203 exige que cada ministério tenha um comitê interno de governança. Então, como é que esses comitês internos estão funcionando? Se algum de vocês, desses que estão hoje na web, participam do comitê interno de governança, visitem outro comitê. Talvez eles tenham boas ideias para que vocês possam incorporar, ou de uma forma mais direta, copiar mesmo. Olha, eles estão com boas práticas aqui,
vamos copiar, vamos fazer igual. Não tem. Na vida a gente não tem que inventar a roda todos os dias, não. Tem muita ideia boa que a gente pode garimpar sem grandes energias em termos de inovação. Esse é um retrato do Índice Geral de Governança, e esse retrato é dividido para cada um dos mecanismos, liderança, estratégia e controle, e o que preocupa é que 50% das organizações, que são as barrinhas vermelhas, ainda estão em estágio inicial. Isso é preocupante, a gente percebe que há um nível verde de 15% a 20% de organizações de estágios mais avançados, mas a gente verifica o porquê a sociedade está reclamando tanto dos serviços públicos. Isso não precisa nem fazer pesquisa, basta perguntar para quem trabalha na tua casa, para os teus amigos, para os teus sobrinhos, qual é a avaliação que eles têm da qualidade dos serviços públicos. O Rica Marques coloca que o Poder Legislativo está comprometido com isso, é verdade. Eles estão, o Poder Legislativo, o Senado está estudando uma positivação de regras de governança dentro lá da organização. O pessoal está muito sensível quanto à importância. O grande medo que eu tenho a grande preocupação é de que nós tenhamos a habilidade de converter um discurso teórico em prático. É melhor a gente, devagarzinho, pensar grande, começar pequeno e escalar rápido. É melhor a gente começar com práticas positivas de governança, nem que sejam poucas, do que estarmos discutindo grandes estruturas de governança difíceis de serem implementadas. Eu acho que cada servidor público tem esse dever de ajudar a melhoria de governança da sua organização. E como? Definindo prioridades. Eu coloco primeiro o mais importante. Existem muitas coisas a serem feitas. Simplicidade, diz André, é bacana. Dizem que simplicidade é o mais fino grau do requinte. Você conseguir ser simples. Bacana, obrigado pela sugestão. Peter Drucker dizia, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deve ser feito. Essa é uma pergunta que eu sempre faço na organização que eu trabalho, eu atuo no TCU já há algum tempo. O que a gente pode deixar de fazer que ninguém sente falta? E todo mundo tem muito medo de responder essa pergunta, porque você mexe em zonas de conforto. Às vezes a pessoa está engajada nessa atividade, está trabalhando, não que ela seja uma pessoa desidiosa, mas o resultado daquela atividade é muito ruim, muito tímido para o valor que a organização investe nela. Então, essa é uma pergunta. O que a gente pode deixar de fazer literalmente? E Aristóteles dizia, a virtude consiste em encontrar o meio termo. Onde é que está o meio termo? Sempre haverá posições mais tímidas em termos de ações, posições mais sofisticadas, e a gente sabe que a inteligência está no meio. A gente pode pensar por que E? Porque muitas vezes as pessoas, nas discussões de planos, estruturas de governança, colocam a questão, ô Cláudio, você prefere mais qualidade ou mais quantidade? Perguntas comuns. A resposta é possível trabalhar com esses dois requisitos. Eu não preciso trabalhar com ou. Vamos pensar aí, porque se a gente conseguir pensar aí, a gente está atendendo melhor a sociedade, o cidadão, que, afinal das contas, é o dono da empresa. Quem é o principal de uma organização pública? O cidadão. Aliás, eu não falei disso, mas eu acho bacana, nós, servidores públicos, somos tudo ao mesmo tempo. Nós somos agentes, porque atuamos dentro das organizações públicas por delegação da sociedade, mas também somos principal, porque nós fazemos parte da sociedade, nós também pagamos imposto. Então, se vocês quiserem saber se o principal está satisfeito com o serviço público, basta de noite, quando você botar a cabeça no travesseiro, perguntar, eu estou satisfeito? Eu teria vontade de esperar numa fila de hospital? Eu posso abrir mão do meu convênio médico particular para esperar numa fila de hospital? Eu colocaria o meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu enteado numa escola pública hoje, tranquilamente, sairia? Eu acho que quando a gente olha para dentro e se coloca na posição de principal, a gente consegue ter uma visão mais clara de como os outros pensam da gente. Aqui, Peter Drucker de novo. Eu adoro essa frase. Eu costumo perguntar, quem é gerente nessa apresentação quando eu estou num público maior? Muita gente levanta a mão. Eu pergunto, vocês estão satisfeitos com os resultados do seu departamento? E para todos que respondem, estamos. Vocês estão confortáveis? Estamos. Eu mostro esse slide.
Peter Drucker dizia, como gerente você é pago para estar desconfortável. Se você está confortável, é um sinal seguro de que está fazendo alguma coisa errada. O gerente tem que buscar sempre superar os limites. É por isso que os gerentes existem. E os governantes têm a função de apertar os gerentes nessa missão. Fica uma máxima. Em organizações de boa governança, dificilmente você vai encontrar maus gestores. Agora, em organizações de má governança, você pode até encontrar bons gestores. A governança é o termômetro de tudo. Eu finalizo essa apresentação com uma frase do Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros é um filósofo excelente, muito conhecido no Brasil, e eu convidei ele para, o Márcio colocando, é importante a gente fazer as pessoas, em especial os gerentes, saírem da zona de conforto. Concordo contigo. E o Clóvis de Barros pediu para ele prefaciar esse livro, eu escrevi em coautoria com o Daniel e com o Leonardo lá do tribunal, e o prefácio do livro vale um livro, se vocês puderem alguma hora ler, ou na biblioteca, ou até mesmo comprar. Ele está esgotado, está saindo a próxima edição da Editora Fona em breve. Ele diz, agir honestamente é fruto de um esforço que chega até ser físico, enquanto que o caminho da canalice oferece um festival de prazeres mundanos. Mas a recompensa da virtude é sempre maior que a da canalice. A primeira te concede a honra de uma vida muito digna e a certeza de ter transformado o mundo para melhor. A segunda te rouba a consciência e te garante a pecha de ter vivido uma vida funesta, pequena, vil. Se só temos uma chance de deixarmos nossa marca nesse mundo, e se essa marca nós só deixamos nas sensações, façamos delas as nossas virtuosas obras de arte. Pessoal, eu estou encerrando aqui esse webinar, espero com meia hora, 40 minutos, eu procurei apresentar alguma estrutura mais firme de governança. O evento vai ter 2 dias para a gente poder debater. Vai ser um grande prazer para quem puder estar no evento. Quem não puder, a gente vai conversando. O meu site, o meu link no Instagram é @claudiosarian com ele. Quem quiser seguir, eu vou começar a postar mais matérias e quando os livros forem sendo atualizados em termos de edição da Editora Fona, eu comunico vocês. Eu quero deixar um grande abraço para vocês, dizer que o webinar é uma maneira muito fácil da gente estar conversando. Espero ter outras oportunidades de estar conversando com vocês. Grande abraço para todo mundo, até uma próxima. Valeu, Gé, valeu, RN Couto, Carla, bacana, grande abraço para todo mundo. Isabela, Andréia, legal, Editora Fona, um abraço. Vou encerrar aqui.